Tudo bem, pessoal? Muito prazer. Meu nome é Marcos, sou advogado, tá? Trabalho há 18 anos com recuperação de crédito, atendendo mais de 1.000 clientes em todo o Brasil. E já batemos aí a marca de 700 milhões de reais em valores financeiros recuperados, aí, impostos para mais de uma empresa. E o nosso grande diferencial no mercado é que nós criamos uma ferramenta de inteligência tributária, uma ferramenta que faz a gestão dos projetos tributários. E o intuito é poder ajudar vocês, tributaristas, aí no dia a dia, a captar um maior número de empresas, a acelerar a entrega desses projetos aí com mais assertividade. Nós, enquanto tributaristas, somos a bola da vez. A nova reforma tributária foi aprovada. Todos nós, antes de sermos tributaristas, advogados, contadores, donos de escritório, nós somos, antes de tudo, empresários. E toda empresa, sendo ela um CNPJ ou não, ela precisa de gestão. E eu sempre enxerguei uma dificuldade no tributário em gerir, quantidades de contrato, porque para nós que estamos aí atuando nesse segmento, a ideia é sempre crescer, é volume. Então, para você poder atender a um volume grande de clientes, e ninguém abre uma empresa, ninguém empreende se não for para crescer, sem gestão não é possível, E gestão hoje é sinônimo de tecnologia, para você saber o histórico de um cliente, para você manter o registro das conversas, um funcionário sai, você perde o histórico, minuta de contrato, se foi a última versão, se não foi. E hoje, com a tecnologia como DocSign e tantas outras, as possibilidades são muitas, da gente simplificar os nossos processos, automatizar os nossos processos. Isso vai ser necessário, porque a boa notícia da reforma é que vai chover cliente. A gente tem que estar preparado para isso. Então não adianta a gente, de alguma maneira, comemorar, entre aspas, o fato de estarmos vendendo lenço nesse momento onde está todo mundo chorando. Isso não deixa de ser uma meia-verdade, mas é importante que a gente, antes de começar a cortar a árvore, a gente gaste muito tempo amolando o machado, eu costumo dizer isso. Então, eu queria primeiro provocar aqui o Marcos, perguntando para ele a opinião dele em relação à reforma. Exatamente, eu não queria polemizar, mas eu acredito que teremos uma reforma sim. Até porque a reforma que passou e está aí para nós, enquanto profissionais do direito da contabilidade, não faz sentido, Sim. Mas enfim, é o que temos hoje, temos que trabalhar com o que temos. A grande preocupação do Conselho Federal de Contabilidade é em relação à estrutura tecnológica que ainda não foi apresentada para os profissionais, porque no tributário nós temos uma lacuna. O Marcelo, que já esteve dentro ali da Receita Federal, sabe disso, enquanto auditor. A teoria é muito distante na prática para conosco aqui enquanto profissionais. Então eles aprovam leis e quando nós vamos operacionalizar essas leis, nós não temos instrumentos. Então nós passamos pela DACOM, depois veio o SPED, agora vai vir esse novo sistema que vai fazer toda essa composição de CBS com IBS e nada disso ainda nos foi apresentado. Então nós não sabemos como isso vai acontecer já em 2026. Nós conversávamos sobre isso no almoço. Imaginem vocês em dezembro de 2025 comemorando a virada do ano no restaurante. Quando der 0 horas e 1 minuto, já vai ser todo o faturamento ali CBS e IBS. Então, isso não está pronto ainda. A gente não sabe como isso vai se desenvolver. Isso é uma preocupação muito grande. O Conselho Federal de Contabilidade colocou isso com muita assertividade. A Receita Federal ainda, por meio do CERPA, não apresentou como isso vai se desdobrar. Então a gente acredita que, enquanto profissionais, somos sim a bola da vez, estamos sendo demandados pelas empresas, e as empresas estão muito preocupadas, e o maior ponto de atenção sobre a nova reforma tributária, com certeza, é a formação do preço dos seus produtos e dos seus serviços, uma vez que agora teremos uma incidência tributária por fora. Então, o crédito tomado da etapa anterior, mais a diferença do valor vendido ali, faremos uma compensação e vamos recolher a diferença. E se não tivermos um cadastro de produtos, por exemplo, que é um grande problema hoje das empresas, sofreremos quase 29% de incidência tributária, sem a parametrização de um sistema, por exemplo, garantindo ao empresário os créditos presumidos, os créditos alíquota zero, os monofásicos. Então, isso é muito importante. Então nós, enquanto tributaristas, precisamos ter esse ponto de atenção, precisamos entender de tecnologia, sim, é o futuro do tributário, e eu penso que a consultoria tributária ela vai ser um divisor de águas
eu não vejo dificuldade, eu vejo sim oportunidades em um oceano azul aí para nós. E quem estiver se desenvolvendo em comunidade vai sair na frente. Eu vou falar um pouco da minha vivência de Receita Federal, tá? Eu sempre imaginei, né, a seguinte situação. Se eu fosse secretário da Receita Federal, o que eu faria para exercer de maneira mais eficiente a atuação do fisco e facilitar a vida do contribuinte? Seria privatizar o cerco. Vocês não conhecem o tamanho do problema que é o cerco, tá? É algo assim que vocês nem imaginam. É uma empresa pública, tá? Totalmente ineficiente, totalmente aparelhada, tá? E totalmente voltada para dentro, né? Voltada para o seu quadro de funcionários, né? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a GFIP, que é o mesmo programa desde 1999, um programinha que qualquer estagiário, né, faz numa faculdade. O sistema GFIP, ele custa anualmente, né, para a Receita Federal, em serviço prestado pelo CERCO, da última vez que eu olhei, 195 milhões de reais. Então, assim, essa questão de o CERCO vai garantir a segurança das informações, isso é balela, porque hoje você compra um CD na 25 de março com o CPF de todo mundo no Brasil, né? Esse é o ponto. Então, o CERCO, ele não tem condições, isso aí eu estou afirmando pela minha experiência, tá? O CERCO não tem condições de tocar um projeto desse sem a ajuda do setor privado, coisa que eu não acredito que vá ser feito, né? Então, o primeiro erro está aí. A operacionalização da reforma tributária está aí, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente for analisar aí os períodos, né, do governo Lula, foram praticamente 10 refis que tiveram aí no período Lula-Dilma, tá? Durante esse período, né, você tinha lá a lei, por exemplo, 11.941, né? Então a lei dizia o seguinte: olha, para você ter direito ao refis, você precisa ter um poodle rosa de 3 patas, língua azul, e que passeie 3 vezes na semana com uma loura com sapato vermelho. Beleza. Bota isso no sistema. Então o que aconteceu? Foram 3 anos, todo mundo pagando o mínimo, porque o CERCO não implementou o parcelamento. Aí criaram aquela questão da consolidação. Agora a Receita Federal está fazendo uma operação desenquadrando, depois de 3, 4, 5 anos, as empresas do refis e cobrando os atrasados. Está acontecendo isso direto. A razão é muito simples, quer dizer, o CERCO não conseguiu entregar um sistema que aceitasse as regras que estavam previstas na lei de maneira integrada, e aí tem negócio de homologação, enfim, são inúmeros exemplos que nós temos aí de ineficiência do CERCO. A Receita ela só chegou ao estágio que ela está hoje de tecnologia por iniciativa de um único auditor fiscal chamado Gustavo Pereira, da Delegacia da Receita Federal de Paranaguá, um gênio e engenheiro do ITA, que sentou e escreveu em Java um sistema chamado Contagem, né? E esse sistema ele utilizava para ele mesmo, e esse sistema foi adotado pelo CERCO, tá? Até essa época, a Receita Federal trabalhava com um sistema de token, né? Um sistema chamado ACL, que é um sistema canadense de auditoria em inglês, né? E a gente tinha que estudar aquilo ali. Então, foi a iniciativa de um servidor, né, que viabilizou a Receita estar onde ela está hoje, né? Porque se dependesse do CERCO, a Receita ainda estaria, né, na era analógica ainda, tá? Não era nem digital. Mas hoje já tem o laboratório de inteligência artificial, hoje o cenário é totalmente diferente, e por mais ineficiente que o CERCO seja, vai entregar e invariavelmente quem vai ter que ter mais trabalho vai ser o contribuinte. Então, como tudo que no Brasil foi feito, né, são as obrigações acessórias vão ser cada vez mais complexas, porque o fisco quer tudo mastigado. Então é muito fácil você publicar uma ação normativa, uma portaria, criando uma declaração, como fizeram agora a declaração dos benefícios fiscais, que o contador tem que calcular todos os benefícios fiscais e quantificar isso das empresas e informar numa declaração específica para isso, né? Então, você criar a declaração é um problema, agora você preencher essa declaração é diferente. Então, voltando para o assunto da reforma,
O que eu consigo já imaginar como certo serão os problemas causados pelo próprio século na implantação desse novo modelo. E aí, se a gente for falar aqui em split payment, enfim, uma série de coisas aí que vão demandar uma capacidade muito grande de integração, o desafio é enorme, tá? E eu acredito que até uma possibilidade e algumas provocações aí que vão acontecer. Mas na realidade a gente não tem que lidar com essa situação, a gente tem um cronograma de implantação da reforma, mas eu acho que nós temos que discutir, levantar o sistema bancário com tudo, a reforma tributária considerando os dois modelos. Então temos hoje a aprovação, o split payment é sim uma realidade. Imagine que agora o jogo inverteu. O processo administrativo tributário ele acabou. Uma vez que no momento da tomada do serviço ou da compra do produto, automaticamente o valor dos impostos vão ser explicados para o governo. E se tiver um erro ali, se tiver algum problema que o contribuinte vai ter que reaver esse valor, a Receita tem um prazo gigantesco para devolver esse dinheiro. E isso vai ser explicado de forma automática na conta. As empresas não vão mais transitar, como estamos indo hoje, com o dinheiro dos impostos 30, 45 dias. Para recolher o imposto no dia 25, no dia 30 do mês subsequente ao faturamento do mês anterior. Isso acabou, pessoal. Por isso que nós, enquanto tributaristas, hoje, enquanto consultores, precisamos levar isso para os empresários e precisamos plantar uma pulguinha atrás da orelha deles de que sim, eles precisam entender como esses bastidores vão refletir no dia a dia da empresa. E muito empresário vai fechar as portas em pouco tempo se não entender isso. Então, uma parametrização do sistema é mais do que obrigatória até o início dessa transição. E os empresários desconhecem dessa possibilidade. Então, eles precisam ajustar hoje, imediatamente, o fiscal da empresa. Eles precisam de ferramentas tecnológicas para isso. Eles precisam de ferramentas para fazer um cruzamento antecipado das obrigações tributárias, das obrigações acessórias entregues, para realmente ter uma transição mais sadia. O governo vem fazendo isso. E a gente acredita que isso vai trazer um impacto significativo. Isso vai custar alguma coisa, né? E não vai ser pouco. Essa foi uma discussão ontem também. Mas quem vai pagar essa conta? É o empresário? O governo ainda não disse. Que vai ter que absorver todo esse aparato tecnológico novo, treinar os funcionários, implantar sistemas novos, para entregar de mão beijada 28,9% de alíquota sobre as transações de produtos e serviços de graça para o governo. Então está sendo se discutido uma isenção, alguma coisa se dá para mudar no período teste em 2026, que nós teremos ali aquele 1% de recolhimento, então teremos contabilidade híbrida ali já em 2026. Será que o empresário vai querer pagar um plus a mais na sua mensalidade? Você vai fazer duas apurações. Então isso tem que ser discutido e nós, enquanto profissionais, temos que nos valorizar e não aceitar a goela abaixo, trabalhar dobrado. Mas cabe a nós essa expansão de consciência e contar essa história para o empresário. E estarmos preparados para atender esse cliente. Não há como não trazer aqui à tona aquilo que eu defendo, e o Marco pensa da mesma forma, que tributarista não é uma profissão à parte, tá? De ser contabilista, de ser advogado, de ser consultor, enfim. É um conjunto de tudo isso. É um conjunto de tudo isso. Então você tem a questão aí, obviamente, da legislação, de integração da legislação. Isso a gente com certeza vai ter que formar a jurisprudência, porque a partir do momento que a reforma ela dá um reset na jurisprudência, ou seja, vai ser criada uma nova jurisprudência. E quem opera com direito é uma parte importante aí nessa jurisprudência que vai se firmar se isso vai garantir ou não a segurança jurídica daqui para frente. Isso tem impacto econômico. Fora isso, tem a questão da tecnologia. Por quê? Porque os nossos clientes precisam saber quais são as melhores tecnologias disponíveis que vão resolver o problema deles. Porque hoje em dia o cara vai no chat GPT e consegue programar. E aí vai bater na porta de uma empresa e falar, eu resolvo o seu problema. E a empresa vai se abraçar com o primeiro cara que cobrar barato ali, que resolver entregar. Então vai ter muita gente que vai entrar em barca furada, contratar pessoas que não estão aptas e preparadas para implementar os sistemas, tudo aquilo que é necessário. Existe a questão de integração com o fisco, existe a transação tributária, que é algo que também faz parte desse pacote da reforma, que é uma questão de você saber negociar
é uma via consensual de gestão do passivo fiscal. A inteligência artificial já está sendo implementada no CARF, já está sendo implementada no Poder Judiciário, isso está lá no CNJ, no próprio site do CNJ, os processos vão ser mais sérios, né? Seja para o bem ou para o mal. Enfim, tem uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso demanda, né, por parte do profissional que vai ser contratado para, de alguma maneira, facilitar a vida do empresário, habilidades que são multidisciplinares, tá? Então, é importante a gente trazer à tona isso. Ah, mas eu não gosto de tecnologia. O nome disso é parceria, tá? Então, todos nós sabemos quais são as nossas melhores qualidades, né? Quais são a nossa zona de genialidade, nosso talento, né? Cada um tem o seu. E isso tem que ser preservado e valorizado. Agora, outras coisas nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que entender, né, coisas novas, e é importante que a gente saiba pelo menos o mínimo aí necessário para poder auxiliar, né, no processo de tomada de decisão, tá? E uma das coisas que a gente converge e muito, né, é na questão de ganhar por vez ou ganhar por mês, né? É o tal do equity, ou seja, a gente que trabalha com recuperação de crédito tributário, e eu me incluo nesse pacote aí, a gente está acostumado a ganhar por vez. Agora, quando o fisco está definindo seus processos, o Supremo Tribunal Federal está decidindo repercussão geral, tese do século, né? E um monte de coisa, é ótimo você ganhar por vez, mas todo mês tem vez. Agora, num cenário hoje, né, desfavorável, suspenderam ontem o julgamento aí a 5-5, o caso do ISS, a base de cálculo do PIS/COFINS, que é uma tese óbvia até, rural, enfim, tanta coisa acontecendo no judiciário, está do lado do governo, então as decisões são mais pró-fisco, né? Aí a fonte seca, assim, as teses estão cada vez mais escassas. Não vão nascer outras teses, porque vai se mudar o modelo. Então não vai ter mais jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal em relação ao IBS e ao CDS. Até chegar lá vai demorar muito tempo. E nós precisamos enxergar a reforma tributária como uma oportunidade da gente receber recorrência. Tá? Esse é o desafio, né? Se eu tivesse a solução, são várias possibilidades na questão consultiva, na questão de sistema, cada um tem uma infraestrutura, cada um tem um nível de parceria e tudo mais. Então você tem gestão para você poder gerir o seu cliente, a jornada do cliente, ela tem que ser monitorada, tá? Tem que ter tecnologia para você poder gastar menos com recursos humanos, que está muito difícil achar gente, né? Essa tecnologia ela tem que estar atualizada. E quando eu falo tecnologia, não estou falando aqui em um programa só. Hoje, tecnologia, ela não é mais verticalizada. A tecnologia hoje, a palavra é integração. Então você vai ter um software lá que te dá dados de cadastro CNPJ do cliente, vai ter outro aqui que consegue linkar via API com o ECAC, o outro software consegue fazer uma análise de excedente de classificação de mercadoria. E como que você integra isso? Porque a solução, né, ela tem que ser, quanto mais unificada, melhor. A possibilidade para nós de gerar equity, né, financeiramente falando, o que é equity? Eu tenho uma recorrência, então um escritório de contabilidade que tem 1.000 clientes pagando R$1.000, né, ele fatura R$1 milhão por mês, todo mês. Então, se eu for vender um escritório que tem 1.000 clientes que pagam R$1.000, aquilo ali é fácil de fazer um valuation. Agora, quanto vale uma empresa que faz recuperação de crédito tributário? Ela vai fazer de acordo com os créditos tributários que ela pediu lá, os pedidos de restituição que ela fez e que está aguardando ser restituído. Qual é o deságio? Aí cada um decide o seu. Então, recuperação de crédito tributário não dá equity, né? E o que a gente como tributarista tem que fazer é gerar o quê? Recorrência, gerar equity. Então, para gerar equity, a gente tem que ter ticket baixo, tem que ter escala, tem que ter gestão, perfeito? E tem que ter parceria, né, comercial, né? Então, o que a gente vende chama-se credibilidade. Todos nós vendemos a mesma coisa. O produto nosso chama-se credibilidade. Quem tem mais condição de fechar um contrato com um cliente? Quem tem mais credibilidade. Então a gente está falando de recuperação de crédito por meio de uma plataforma,
por meio de uma metodologia, e é isso que a gente está aqui trazendo para vocês. Nós temos uma metodologia de 10 etapas que acelera a entrega desses resultados, né? A metodologia é tão fantástica que ela faz com que a gente trabalhe de forma muito assertiva em um lapso temporal em que estamos que não cabe mais erro. Nós só temos até dezembro de 2025. Então, em dezembro de 2025 acaba. Tudo bem, nós temos 5 anos para trás, então isso vai até 2032. Ok, mas cada vez mais vai ficando mais difícil. Então, enquanto tributaristas, nós precisamos ter essa sensibilidade, essa visão 360, de alertarmos os nossos clientes que esse é o último momento em que vocês dispõem de uma ferramenta de inteligência tributária que faz essa análise de forma extremamente assertiva. Em menos de 24 horas ele recebe um diagnóstico de viabilidade. E isso, no primeiro momento, não custa um centavo para ele. Então você está entregando um relatório que seja mínimo, mas está dando um direcionamento para esse cliente de que faz sentido ele avançar e recuperar esses valores financeiros de impostos. Só que isso só é possível porque vocês, enquanto tributaristas, vendem confiança. Vocês estão na frente com o cliente. E nós só temos 24 horas no dia. Ou nós executamos, ou nós captamos. Por isso que é muito importante respondermos essa pergunta. Aonde queremos estar posicionados? Né? E aí a gente tem a questão da consultoria. A questão de alertar esses empresários sobre a questão tecnológica. A questão da necessidade de uma análise do seu banco de dados, do seu cadastro de produtos. Uma questão da necessidade de uma parametrização da sua nota fiscal e ver se realmente o sistema está em conformidade. Porque tudo isso, com a transição do novo modelo, que começa em janeiro de 2026, trará impactos financeiros negativos para as empresas. Né? Cada um de vocês nas suas regiões. E eu gosto muito de metodologia, e ela foi a responsável por nós, né, chegarmos onde estamos hoje, atendermos mais de 1.000 empresas aí em todo o Brasil. Sem metodologia você não cresce, né? Não dá para ser mais um tributarista Zeca Pagodinho, deixa a vida de levar. Né? Não podemos, gente. Né? Então a gente precisa ter um plano, um projeto. Né? Passo 1, passo 2, passo 3. Se seguirmos esse plano, eu garanto para vocês que a taxa de conversão de novos negócios ela vai ser visível, ela vai ser significativa. Vocês vão se posicionar enquanto tributaristas. Tem gente que gosta mais de estar na operação, tem gente que gosta mais de estar no comercial, tem gente que está pensando em criar um time técnico para poder avançar e crescer. Eu não sei se nós temos tempo mais para isso, eu não sei se faz sentido. É um momento de muita incerteza. Essa crença limitante de serei fiscalizado, eu falo muito assim, ó, são 18 anos fazendo a mesma coisa. Você vai ser fiscalizado fazendo ou não fazendo. É melhor ser fiscalizado com dinheiro no bolso, não é? Eu costumo dizer isso. Né? Então, até porque a lei garante esse direito de reaver os valores financeiros. Não existe mais isso, eu cutuco o leão vem. É só conversa do passado. Né? Então ela mira ali num seleto grupo e ela controla esse seleto grupo ali que é 80% da arrecadação. Né? Então a gente sabe que é assim que funciona. Só que com uma nova reforma isso vai acabar. Então acabou aquela história. Eu só declaro aquilo que eu passo na minha maquininha de cartão. O que eu pego em dinheiro eu não declaro. Acabou. Já era. É o planejamento tributário da Shopee que a gente fala. Né? Então isso está com dias contados. Tá, o que acontece? Essa objeção, vou ser fiscalizado, é aquela coisa, você já sabe que vai cair na prova, né? É só estudar antes. Tá? Como que eu lido com isso? Eu tenho mais facilidade porque eu falo, que eu trabalhei na Receita, eu posso dizer. Tá? Mas eu procuro agregar em qualquer trabalho que eu faço, uma coisa que a gente fazia lá na Receita, que chamava VO, Verificações Obrigatórias. O que era Verificações Obrigatórias? O fiscal ele pegava os últimos 5 anos e dava uma olhada por alto, na época não tinha tecnologia, para ver se tudo que estava declarado estava pago e tal, mas era na superfície. Com a finalidade de identificar fragilidades, né, que possam vir a causar algum transtorno para o meu cliente. Isso independe de que tipo de recuperação eu vou fazer. Deu para entender? Então, é o que eu chamo de carta técnica. Né? Então, qual que é a minha metodologia? A gente faz um cruzamento, apresenta uma carta técnica, constando um relatório dizendo lá, olha, você me entregou DCTF no mês tal, tua SCD dele foi entregue zerada, teu DAR foi pago em duplicidade, pá. Com isso, eu já consigo, de alguma maneira, trazer o contador para o meu lado.
Hoje, com a tecnologia, eu faço, nos meus trabalhos, eu sempre faço um cross-check. Por quê? Porque quando eu trago ele para o meu lado, ele fica meu amigo, porque eu vou falar com ele primeiro. Então, tudo que ele puder, o contador, resolver antes de eu falar com o empresário, ele já resolve. Aí quem está me devendo é ele, entendeu? Ó, isso aqui não dá, isso aqui foi o outro contador, aí, então vamos botar no relatório. Apresenta aquele relatório com a fundamentação legal da oportunidade e o resultado dessa verificação de informação. Então, eu meio que eu faço uma mini fiscalização digital, cruzamento eletrônico. E ele, eu vou dizer, olha, você tem medo de ser fiscalizado? Você tem certeza que o contador entregou certo sua declaração? Você já viu seu relatório fiscal? Você acompanha a sua caixa postal, né, todo mês? Eu estou defendendo um cliente que foi multado em 60 milhões de reais, perdeu o prazo, a multa foi por erro no arquivo da SCD, né, eles arbitraram o lucro, a empresa fatura 1 bi por ano, né, a empresa de exportação de ouro, perdeu o prazo para recurso. Então, assim, o contador não entregou errado, a fiscalização não foi respondida e o funcionário abriu a caixa postal, deu ciência no auto de infração e perdeu o prazo. Então, por meio da tecnologia, a gente consegue educar esse empresário e ele consegue acompanhar, por meio de um painel, toda essa evolução, toda essa entrega. E a tecnologia fala para ele, existem pontos de atenções que precisam ser verificados e revisitados. Ele consegue chamar os contabilistas e pedir explicação. E dentro daquele trimestre resolver o problema. E transmitir um arquivo sadio. E não ficar à mercê do fisco daqui 3, 4 anos processar esses arquivos e mandar uma intimação. Quando acontecer, você chega para o teu cliente lá e fala assim, olha, você está preocupado com o fisco? Você já acessou a tua caixa postal hoje da Receita Federal? O cara não sabe nem o que é isso. Você sabia que você pode deixar o seu telefone, o seu e-mail para você receber uma cópia toda vez que a Receita Federal mandar uma coisa para a sua empresa? Ah, você não tem isso? Só isso aí já dá uma sensação para o empresário, já dá a sensação para o empresário de que ele está monitorando a empresa dele. Agora vamos falar de resultado. Só para vocês entenderem o que a gente está entregando aqui para vocês. A gente consegue atender 50, 100, 200 empresas ao mesmo tempo por conta da automação. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, além de trabalhar certo, vocês conseguem ter escala. No momento em que tempo é dinheiro. Então, vocês estão tendo uma oportunidade de realmente, o que vocês levariam 5 anos, vocês realizarem em 1. Se seguirem a metodologia, se aplicarem a metodologia. A primeira indagação foi, eu preciso conhecer um pouco mais dessas questões do lucro real, para eu começar a desenvolver um raciocínio e poder enxergar oportunidades. Vou falar uma coisa para vocês. Existem mais de 200 oportunidades tributárias hoje no mercado. E aí, quando eu falo mais de 200, eu segrego administrativas e judiciais. E dá um exemplo. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Produtos monofásicos. Então, existe um rol de mais de 200 oportunidades e a gente aplica essas oportunidades de acordo com o tipo de empresa, o regime fiscal dela, ok? E assim sucessivamente. Tá? Então, assim, para você vender, você tem que ser mais missionário do que mercenário. Tá? É a minha visão e eu acho que é a visão do Marcos também, a gente conversou sobre isso. A gente fala de tecnologia e associa isso à palavra inovação e a gente tende a achar que a gente está inventando alguma coisa. Tá? A tecnologia é sempre meio, ela não é fim. Jamais será. Tá? Então, assim, tudo que eu leio, até peguei esse livro aqui, ó, Gatilhos Mentais, eu leio muita coisa de marketing. Tá? E eu descobri uma coisa seguinte, venda é um esforço de convencimento, perfeito? Vender é convencer alguém a comprar. Não existe uma venda se não tiver uma compra. Então, vender, né, você pode expandir, né, a venda só termina quando você é indicado. Beleza, faz parte, consequência. Mas no core, né, no núcleo das coisas, vender é convencer alguém de comprar. Um ponto interessante que o Marcelo colocou, e é um dos segredos, tá, dos bastidores do tributário, para a galera que já está tendo um resultado relevante. Pessoal, eu escutei isso de um professor em 1999 na faculdade, que ele dizia assim, não fica preocupado quando você estiver na frente do juiz. Você sabe mais do que ele do processo. Você estudou o processo. Se você está na parte de defesa ou de acusação, não importa o resultado. Você tem segurança. Ele pegou aquilo tudo pronto, vai dar uma leitura superficial e vai emitir uma decisão. Fique tranquilo. Contra o medo, aumenta o preparo. Eu nunca esqueci disso.
E por que eu estou contando essa história para vocês? Eu nunca sou surpreendido quando vou numa reunião. Porque eu já pesquisei a empresa. Eu sei o produto que ela faz. Eu pesquisei o processo produtivo daquele produto. Eu já pesquisei a vida do empresário. Eu sei onde ele mora, o esporte que ele gosta, o carro que ele anda. Gente, a internet está aí. É só fazer uma simples busca e a gente chega na pessoa. Quando eu chego para conversar do tributário com ele, o tributário é o quarto, quinto, sexto assunto da pauta. Então já me conectei, já criei rapport. Está aqui, ó, é uma das técnicas desse livro, mas que está em outro livro com uma outra linguagem. E que faz todo sentido. E tudo isso é estratégia. Para conduzir de forma natural esse cliente a assinar um contrato com você.